Não, pô, bate papo mesmo. Ah, beleza. Agora não preciso disso aqui não, isso é a minha vida, velho. Qualquer Começar coisa você... cortar, depois falar de novo. É, beleza. Fala galera, mais um episódio aqui do MagoCast. Hoje eu tô com meu parceiro Gilson. E aí? Low profile, mas vai virar blogueiro de conteúdo aí, né? Estamos vindo. Começar a ajudar a galera, principalmente mostrar as experiências da vida, né? Falar um pouquinho também sobre gestão. Sim, sim. Gilson gerencia aqui o supermercado que é de família, né? Exato. Mais de 20 anos aqui no mercado. Também gerencia Monteira Marimbondo, um restaurante. Não, então, Gilson, como é que começou assim a sua jornada de empreendedorismo? Já veio de família, né, como a gente falou aqui. Teve um certo auxílio do pai, da mãe. Sim, sim, sim. Apesar de, desde que eu nasci, meus pais já têm negócio, começou com uma padaria no Benedito Bentes 2. Uma padariazinha bem pequenininha. Então, tipo, eu sempre, apesar de ter nascido com os meus pais já tendo negócio, eu sempre quis também me desenvolver nessa área. E o meu primeiro, podemos dizer assim, meu primeiro negócio foi vender DVD no colégio. Vamos lá. Também comecei no colégio, então sei. Exatamente. Foi lá que eu quebrei a primeira vez, né? Não sei você, né? Mas... Não é assim, eu vender DVD no colégio, tipo, pegava a gravadora, fazia sozinho pelo Nero, tipo uma criança, por 7 anos, já ligado, e eu sempre tive essa, podemos dizer assim, facilidade com a tecnologia. Talvez acho que isso serviu muito para eu conseguir desenvolver esse primeiro negócio que foi gravar o DVD. E ali você começou a primeira coisa, né? Aprender a vender realmente. Saber o custo do produto. Isso é o essencial ali para começar, né? Vender e saber quanto vai cobrar. Exatamente. Fantástico. E depois foi desenvolvendo a partir daí. Bom, dentro da parte do colégio, eu também comecei a desenvolver que existia lá onde eu estudava, que é o Montessori, aqui em Maceió, existia uma feirinha, onde ele pegava lá as criancinhas e você poderia levar o que quisesse. E aí eu peguei algumas coisas, confeito, chiclete e tal, parte de borracha e lápis, e comecei a vender no colégio. E foi pela primeira vez que eu tive acesso a uma gama de produtos para vender. E pagar o custo do produto e ficar com um. Bom, o cara já era um gestor desde 8, 10 anos. 8, 10 anos, mais ou menos. Fantástico. Mais ou menos isso. Então assim, já era um sinal de que o negócio ia se escalando na sua vida. Exatamente. Aprendizado, né? Desde cedo. Massa. Então, por isso que a gente fala, né? Isso tem que vir de sangue. Apesar de eu nunca ter sido treinado para ser... Criado para isso. Para isso, exatamente. Nunca fui treinado para ser um sucessor. Eu não posso dizer se isso é um erro ou não, porque poderia ser que quando eu fosse pequeno e fosse treinado para ser um empreendedor, sucessor, poderia assim ter uma pressão muito grande e não querer. A rebeldia, né? Exatamente. Talvez, tipo, como eu falei, nunca fui treinado. Tipo, não falei, meu filho, vem aqui, é assim que tem que fazer e tal. Não, nunca foi assim. Foi totalmente natural. Acho que veio tá no sangue mesmo. Essa questão, acho que de você ter vindo do próprio colégio, começado sozinho, acho que foi onde desenvolveu, né? Todo esse querer. Isso. Pra tá aí. E depois veio coisas diferentes, mais aprendizado. Bom, com toda essa iniciativa e criatividade da parte de negócio, a gente fundou aqui com a Central mesmo o primeiro supermercado online de Alagoas, com estrutura física. Tive um parceiro meu, Gabriel, a gente fez o projeto junto. Salve aí pro Gabriel. Salve aí, Gabriel. Olha o blogueiro aí. E a gente desenvolveu. Então, tipo, nessa época, eu tinha começado a querer mesmo o negócio. Apesar de sempre saber onde eu queria chegar, foi nesse ponto que teve que ter aquele ponto crucial que você fala, porra, aqui. Ponto de inflexão. Como ponto de inflexão, como o Flávio Augusto sempre fala, né? Tem que existir um ponto de inflexão. Então, foi ali, talvez, onde eu vi que era de fato uma empresa. Nessa época você já tinha alguma função devido ao sindical? Já. Na verdade, isso daí foi em 2016. Porém, a minha função no Central iniciou de fato em 2015. Quando eu terminei o ensino médio em 2014 e de fato comecei a trabalhar no Central. Comecei, na verdade, procurando o que fazer, como eu falei. Eu nunca fui treinado e nem incentivado a ser um empresário. Então eu tive que buscar.
sempre chegava e dizia o que é que eu tenho que fazer e tal. E eu comecei, minha primeira função de fato foi ser financeiro. Boa. Eu fazia toda a tesouraria. De cara. Tipo, toda a tesouraria da loja e passava já para o meu pai que fazia toda a parte dos pagamentos. Uhum. Então, tipo, eu iniciei com isso e depois fui pegando uma parte de compra. E foi aí aonde também os meus olhos brilharam para essa parte da gestão comercial. Fantástico. Foi aí onde eu comecei a comprar alguns itens pequenininhos, tipo linha de perfumaria e tal, para depois chegar a... Nessa época você já tinha começado a faculdade, já tinha escolhido o curso que ia fazer? Sim, na verdade toda a decisão do curso, porque assim, na verdade, como eu falei, como eu nunca fui treinado para ser isso, minha mãe sempre quis que eu fosse médico. Eu acho que era o sonho de todo. Ia ser doutor. Ia ser doutor. Doutor Gil, sabe? Imagina. Então, talvez tinha até certa coisa da sua mãe não queria que você estivesse tão dentro do... Sim, porque assim, na verdade todo mundo que vive de comércio, principalmente meu pai e minha mãe que vieram muito de baixo, sabe qual é a dificuldade de você ter um comércio. Você está tem ali que sempre preso, trabalhar muito e tal. Então ela sempre falou, meu filho, seja médico, não quero essa loucura não. Isso foi o que eu mais escutei durante toda a minha vida. E durante, na verdade, assim, eu tive que entender. Segue. O carro novo. O carro novo vai atrapalhar. Vendedor, exatamente. Isso. Também. Então, tipo, eu tive uma... Vamos voltar um pouco agora para a parte pessoal, entrar nisso. Eu tive alguns momentos na minha vida desde novo que eu tive que amadurecer muito, muito rápido. E uma das principais situações que fez eu querer morar dentro. Ovo de galinha, ovo de codorninha. Trabalhando. Voltando. Perdi a assunto. Sim, o que fez o Tomar assim, entender o que era amadurecer muito rápido foi na separação dos meus pais. Eu já tive não como todas as separações, a minha separação foi um pouco conturbada, os pais viviam do mesmo negócio. Tipo, eu sempre tive uma coisa, eu sempre tive que ser o exemplo para minha irmã. Eu tinha isso, eu carreguei sempre dentro de mim uma responsabilidade muito grande por isso. Talvez vem daí toda a minha responsabilidade, organização, o porquê eu nunca fui de beber por causa disso. Porque a pior coisa era decepcionar a minha irmã. Caramba. Sabe, eu acho que assim, ela é um ponto importante na minha vida, Gabi. Já tá certíssimo. Eu também tenho essa posição, justamente se for, no caso, eu e minha irmã, um casal também, né, de filhos, e perdi meu pai em 2017 também, fiquei com esse peso. E ser a referência e poder ajudar no crescimento dela. A gente sabe bem. Então... Sabe o que é esse peso? E de fato eu percebia isso desde criança. Minha irmã sempre, talvez, teve essa aproximação comigo. Ponto de apoio. Esse ponto de apoio, tipo, de chegar no colégio, eu lembro de desenho dela pequeno, ela sempre me desenhava lá. Então, tipo, eu sempre adotei isso. Sim. Então, minha irmã, ela tem uma doença incurável, podemos dizer assim. Ela tem um problema no sangue dela, então, desde quando foi descoberto, quando ela era muito criança, ela não pode comer gordura, não pode deixar de se exercitar, nem nada do tipo. Então, a gente teve que adotar, desde quando ela nasceu, uma rotina saudável. Eu lembro como hoje que, tipo, não existia biscoito na minha casa. Não existia biscoito. E então, porque, tipo assim, a gente tinha que dar o exemplo a ela. Não tem como uma criança que não pode comer um biscoito, você ter biscoito em casa. Tá ali sempre comendo. Exatamente. Então, tipo, eu tive que adotar e talvez eu tenha essa responsabilidade e tenho essa aproximação com ela, de fato, por isso. Porque eu sempre tive que ser esse exemplo para ela. Porque como a gente tem uma diferença de 14 anos não, eu tenho 23, ela tem 15. Foi longe, né? 8 anos de diferença, né? Eu falei 14, 8 anos, sim. E então eu tinha que ser... Então eu tinha que ser esse exemplo desde sempre para ela, de uma alimentação até o que ela fosse fazer quando crescesse. Então, tipo, hoje a gente eu ainda continuo a ser esse exemplo hoje. Nunca quis, eu acho que talvez não fosse nem os meus pais, o meu pai e minha mãe, decepcionaram de mim, era minha. Eu acho que eu só entendi esse amor de verdade no encontro pela igreja que eu fiz. Massa. Eu entendi esse amor que eu tinha, e aí que eu tinha por ela. Né? Exatamente, com certeza. E aí, seguindo o baile,
depois dessa, você começou realmente no Central, tem toda essa parte conturbada, veio o Gilson com sua primeira empreendimento fora, né? Exatamente. Porque assim, eu tive em 2018, eu abri o Açaí do Monstro aqui em Maceió, até em sociedade com meu primo, Aldo. Te amo, viu, mano? Fera lá de Salvador. É o meu primo, mas eu acho que assim, como eu nunca tive primos de fato muito próximos, o meu melhor amigo desde sempre foi o Aldo. Massa. Desde sempre. Então, tipo, a gente sempre tem uma sintonia também muito boa. Troca de experiência também. Exatamente. E o Aldo foi o dono e dono da franquia Açaí do Monstro, que estourou em Salvador. E tivemos junto em Réveillon a decisão de colocar essa vontade, exatamente, de vir e trazer para empreender fora. Até porque é o seguinte, o que fez eu empreender fora, que é aquela história que você fala do filho pródigo, né? Eu tinha tudo na mão, tipo, de continuar sendo o filho do dono, uma loja grande, que tinha crescendo, exatamente, tendo uma função aqui dentro, mas eu não estava satisfeito com isso. Eu não me acomodei a isso, eu sempre quis mais. E por nessa época, meu pai e minha mãe ainda serem separados, eu não aceitava determinadas situações dos dois. Então, por isso que, na primeira oportunidade que eu tive de ir embora, eu fui. Que eu nem olhei pra trás, que é exatamente a história do filho pródigo. Então, tipo, por essa saída ter sido conturbada, talvez isso pode ter me afetado. Enfim, eu abri o Açaí do Monstro, meu primeiro negócio, por realização de um sonho, que até analisando uns vídeos, né, esses dias, eu parei para analisar, tipo, a ficha não caía nos primeiros dias. Ponto fantástico. Assim, pô, a gente foi vamos ser sinceros, eu acho que foi um dos pontos mais bonitos já feito em Maceió, com muito carinho. Minha mãe sempre é arquiteta dos meus projetos, fez tudo com devido amor, inclusive o sofá era de lá. Patrocínio aí, ó. Patrocínio. Patrocínio Açaí do Monstro. Patrocínio isso aí. E os enfeites. Vamos tá aqui. Tamo junto. Os caras aí tem que chegar Garanto propaganda das marcas. Depois vem essa parte do garoto. Depois essa parte. Então, tipo, eu tive que aprender na prática o que era ser dono de um restaurante. Porque até então eu só sabia o que era ser filho do dono do supermercado. Como lembrando, eu nunca fui treinado para ser o dono do supermercado. Tinha algumas funções. Exatamente. Nessa época a porteira também já estava aberta. Então, tipo, eu não fazia nenhum trabalho lá, simplesmente só no Central. Então, por sempre querer mais e tal, teve o Açaí do Monstro. Então, eu tive que aprender na prática, no suor. Como meu pai sempre falou, dono de lanchonete tem que ralar a barriga no óleo. Eu tive que aprender, porque eu não sabia absolutamente nada sobre o ramo de comida. E além de açaí, você vendia sanduíche e tal, Bote Burger. A Bote Burger é criação minha, viu? Do nome, a logomarca, é tudo minha. E fomos também a primeira hamburgueria a fazer um hambúrguer no Cavão. Existia um que era delivery, mas não existia uma estrutura física que era... E depois disso, é aquela coisa, você monta um negócio, e aí vem todo mundo para poder adaptar em outras... Nada se cria, né? Exatamente. Nada se cria, tudo se copia ou se adapta, né? Enfim, ou se melhor. Então, tipo, no Açaí do Monstro foi aí que eu fui me conhecer um pouco mais. Até porque, assim, parando para pensar, na época eu estava com 19 anos, eu já estava rodando no supermercado online, que inclusive foi muito sucesso na época, muito sucesso mesmo. Graças a Deus, Até um pouco mais da parte do supermercado online, teve toda uma questão de logística. Exatamente, teve que dificuldades, né? Teve que entender que a logística era fundamental para o negócio. Por exemplo, se você parar para analisar, hoje aqui a gente somos um bairro periférico. Sim. Então, tipo, normalmente, quem estava com acesso àquela tecnologia na época eram as pessoas com como é que eu posso dizer? Um poder aquisitivo maior, podemos dizer assim, que confiava em comprar. Porque se você analisa aqui, o cliente ele vem na loja. As pessoas com poder aquisitivo maior, normalmente o cara tem menos tempo de estar fazendo compra. Então, tem mais comodidade. Exatamente. Então, o nosso público era muito longe. Muito parte baixa. Parte da praia, parte nobre. A parte baixa que a gente fala aqui é porque, tipo, o bairro onde está o supermercado Gilson. É o bairro periférico. Então a gente tem uma certa chance para a parte da praia, que é onde tem
galera mais coletivo, maior, uns 30 entra por aí. Exatamente, e é muito longe. E a questão era justamente essa. Às vezes a gente montava uma carga, os caras passavam 4 a 5 horas para poder retornar. Então acabava que não compensava o custo, o combustível e o tempo. Então, tipo assim, foi um aprendizado também muito bom. Foi o seguinte, lembrando, naquela época todo mundo falava, pô, o carro do seu sonho. Você é dono de filho do dono do seu supermercado, de um restaurante. Pra quê? Botar uma lanchonete. Empreendimento, tipo assim, menosprezar, por isso que eu falei, eu tive que me conhecer, porque meio que foi menosprezado pelo negócio em si que estava sendo montado. Porém, eu confiava muito. Lógico que, do início, o grande problema que eu posso considerar assim é que tivemos alguns erros, inclusive de logística, quando a gente montou a Açaí do Monstro. A gente teve esse problema logístico com a parte do Açaí do Monstro. Porque é o seguinte, como é uma franquia, e a franquia é de Salvador, a gente tem que trazer todo o produto próprio de Salvador. Então, assim, teve que vir uma carga muito grande de Salvador de açaí. E foi aí a minha primeira lapada como empreendedor de verdade, porque eu fiquei devendo aí 70 mil reais. Você tem que manter todo o padrão, né? Exatamente, tem que manter. Do mesmo jeito que o Açaí do Monstro era em Salvador, tem que ser em Maceió. Então, tipo, foi a minha primeira lapada. Eu já vi até um story do Aldo ele falando isso, exatamente. A questão do sabor em relação aos outros. Exatamente. Então, você tem que manter o padrão. Isso não pode fugir. Você está com o nome da marca do cara. Exatamente. Apesar tem de que ser ser sua família e isso. tal. Exatamente. E não era porque eu era família do dono da marca que eu tinha que fazer diferente. Então eu tenho que seguir os mesmos padrões, marcas. Até porque você estava trazendo a marca dele para Maceió. Exatamente. E que era um diferencial gigantesco na época. Muito. Isso, então, tipo, eu sabia como administrar, eu sabia o que era gestão, eu já estudava isso na faculdade, então, é aquele negócio, não, bicho, só vou unir o útil ao agradável, o que eu sei, com o que eu gosto, com o que é o meu sonho, exatamente. Mas é aquela coisa, cada negócio tem seu segredo. E eu não sabia o que era ser dono de uma lanchonete, de um restaurante. Eu não sabia. Exatamente, porque assim, comida é produção. E produção se exige uma atenção muito maior. Um controle muito maior, que na época eu não me atentava a isso. Fiquei muito, talvez, deslumbrado por tudo que eu estava passando e ficava muito na linha de frente, esquecia da parte de trás, que é o mais importante dentro de um... Lógico que atendimento também é super importante, mas a parte de trás é o que faz a casa funcionar e gera o lucro. Então a gente teve um prejuízo gigantesco no início. Além de tudo, logística. Além de tudo ter ficado esse devendo de 70 mil, eu ainda tive um problema que talvez nem você saiba. O primeiro cardápio que eu fiz me gerava prejuízo. Eu perdi em torno de, entre abril, quando a gente inaugurou, até julho, uns 18 mil reais no meu cardápio. Caramba, bicho. Eu tinha esse prejuízo no meu cardápio. Ele não. Por quê? O cardápio, e das duas... Porque assim, lá na loja a gente tinha 2 cardápios. O cardápio do Açaí do Monstro e o cardápio do hambúrguer. O cardápio do Açaí do Monstro era o mesmo preço de lá. Só que Salvador, se a gente parar para analisar, outra coisa, outra tributação. Alagoas, a tributação é muito alta. Então, o custo do produto lá era muito mais baixo do que aqui em Maceió. Fora a questão do hambúrguer também. Então eu levei muito prejuízo no início. Eu aprendi até você entender exatamente essa diferença de gestão da franquia e tudo mais. Exato. Então, tipo, eu aprendi apanhando e eu gostava, porque eu tive esse desafio de como iniciar a empresa, iniciar, tipo, perdendo, podemos dizer assim, iniciar no vermelho. Entender o que você precisava mudar. Exatamente. E ao longo do tempo, para você ter ideia, eu inaugurei em abril. Eu só vim me reerguer em setembro. Até porque é o seguinte, eu comecei logo no início a entender que aquilo ali não era para mim. Não é porque eu comecei a levar prejuízo no início que não era para mim, não. Porque de fato eu não me adaptei àquilo ali. Porque na verdade é aquela coisa, né? O meu propósito sempre esteve na minha frente e eu não conseguia, ele tá atrás agora, eu não conseguia enxergar. Eu só enxerguei de fato quando eu voltei, que a gente vai contar isso um pouco mais à frente. Então, tipo, eu comecei a trabalhar, eu gostava de trabalhar mais durante o dia, quando a loja estava aberta, eu não gostava de estar lá. Eu gostava de fazer todo o trabalho, compras e tal, gestão, RG, estratégia, marketing. Foi aí que eu comecei a ser garoto propaganda. Eu comecei a ser o blogueiro.
Sim, beleza, eu só me reergui em setembro. Só comecei a reerguer em setembro. Só que, tipo, qual o grande lance? Eu comecei a me tornar nessa época, tipo, de todas as lapadas que eu levei na vida, que a gente acabou não comentando, tipo, meu pai adoeceu. Então, tipo, eu tive a separação dos meus pais. Eu comecei a me tornar um cara muito frio. Literalmente, eu levei umas lapadas, decepções durante a vida que me tornaram, até hoje, sou muito frio. Mas realmente é onde a gente aprende, é mais nessas situações. Exatamente. Eu também perdi meu pai e tal, e foi ali que eu, tenho que mudar minha vida. Então é um momento muito... Nesse momento mesmo que a gente vai dar o pontapé para dar a virada. Né? E só você consegue entender isso. Não, tipo, eu comecei a me sentir um pouco triste, mas eu imaginava que era por tudo que vinha acontecendo com a loja. Então, tipo, eu falei, não. Então, quando eu chegar ao certo nível da loja, que a loja voltar a me dar lucro, começar a ficar direito, eu vou ficar bem. Chegou outubro, o faturamento pouco. Eu continuava novembro, dezembro, janeiro, eu começando a pensar em outra loja, eu abri a segunda unidade, Vendo o negócio subir, logicamente. Exatamente. E foi aí que eu entendi que, de fato, tudo que eu passou nisso era depressão, de fato. Comecei a entender que o que eu via, tipo, eu não tinha vontade de fazer nada. A loja, o meu maior movimento era dia de sábado. Dia de sábado eu não queria estar na loja, porque eu não tinha mais a dar. Eu não conseguia ficar lá. A verdade era essa. Eu sempre arrumava fazer alguma coisa com a Letícia, com a minha namorada, que não ficar na loja. Eu sempre preferi sair do que estar lá. E foi aí quando eu comecei a observar que eu falava o seguinte, não, a loja me faz mal. Eu comecei a entender isso. A loja me faz mal. E foi aí que eu percebi que, de fato, o negócio estava me fazendo mal quando, em meados de janeiro de 2019, eu decidi montar a segunda unidade, que foi inaugurada lá na Pajuçara, na praia, ao lado da Bali. E um ponto assim, estratégico, um negócio assim, bem, literalmente beira-mar. No turista vai, né? Exatamente. E eu tinha essa outra visão, todo mundo falava, Gilson, beleza, você abriu um negócio fantástico, lindo, mas você abriu em um local que não deveria ter aberto. Se você fizer essa mesma estrutura lá embaixo na praia, você era a principal loja de Maceió. Só que eu queria esse desafio. Eu queria, porque assim, eu sempre morei na parte alta. Sempre. Eu sou nascido e criado no Bio, pô. Eu só saí do Bio com os meus 10 anos. A gente se mudou e foi. As coisas como o Benedito Bentes começou a se tornar outra coisa, um bairro perigoso e tal, e foi onde a gente saiu. Mas sou nascido e criado, sou peça do bairro, exatamente, sou do Bio. Tinha de mudar lá pra baixo, não, tipo, eu tive uma experiência na minha vida em 2014 que foi a Bolsa de Valores. 2014 não, 2013. Eu e o Aldo, meu primo, mais uma vez. Em 2013 eu tinha 16 anos, eu conheci a Bolsa de Valores, eu e o Aldo. Investimos naquela época lá 5 mil reais, pô. Eu lembro como hoje, foi investido 5 mil reais. Que a gente precisava para poder... E a gente sem saber fazer nada no mercado financeiro e tal. E foi aí onde a gente sabia que a gente gostava muito disso. E mesmo assim, foi a primeira vez que eu e ele quebramos ao mesmo tempo. Porra. Que a gente, tipo, em 6 meses, 8 meses, não lembro agora, pelas maluquices que a gente fazia, a gente perdeu essa... Não foi 100%. No caso, faltou justamente também, novamente, a questão da experiência. Da experiência, exatamente. A gente entender... queria fazer tudo como se fosse um profissional. Porra. E não tinha visão ainda, né? E não tinha visão ainda. Então, tipo, a gente nunca desistiu do sonho da Bolsa de Valores. Nunca mesmo. Durante, quando eu trabalhei no Central também, eu continuei, até hoje eu estou no mercado financeiro. Eu não saí. Porém, exatamente. Não é o meu principal foco. Como eu já fui, de fato, trader mesmo, em março de 2019. Então você trabalhava ali no dia a dia. Exatamente, isso. Hoje é mais... Exatamente. Hoje é longo prazo. Exatamente. A gente faz outra... É o que eu gosto mais também. É outra coisa. Até porque assim, se você a gente está analisando hoje, 2020, o cenário que está... Foda. Exatamente. Então, eu percebi que a loja fazia mal quando em março, depois que eu já tinha decidido, a loja da Pajuçara já estava reformando, eu decidi voltar para a Bolsa de Valores. Eu, de fato, virei 100% trader. Eu acordava, operava, faculdade. Só fazia isso. Exatamente. Quero o horário da manhã, quero o principal foco e eu comecei a não ir mais tanto para a loja, para sair do monstro.
eu comecei a viver para você e eu comecei a me sentir vivo. Aham. Eu comecei a me sentir vivo de novo. Eu falei, pô, é isso que eu preciso. Outro gás. Exatamente, é isso que eu preciso. Eu até nessa época pensei em ir embora mais uma vez. Eu sempre tive um sonho na minha vida. E eu quase Você realizo estava ele. falando desse vídeo, né? Exatamente, de fazer Dois meses, tava intercâmbio. conversando com o Alberto, Exatamente. Alberto, sou teu fã, Alberto. Eu que sou seu fã, velho. Então, tipo, eu sempre tive esse sonho. Que é um sonho que eu ainda vou realizar. Passa por um tempinho fora. Exatamente. Nem que seja para estudar e me aperfeiçoar ainda mais em gestão. Mas vou fazer isso. Então, eu tive essa vontade. Eu falei, pô, eu já estou no mercado, eu já estou na bolsa de valores. Eu não preciso. Qualquer canto que eu tiver, eu ganho dinheiro. Eu deixo a minha loja aqui em Maceió com alguém e tal, faço alguma coisa e vou-me embora. Era o que eu queria. Eu estava em uma depressão tão profunda naquela época que eu preferi fugir do que enfrentar o problema. Fugir do problema. Mas foi a mesma coisa que aconteceu na época que eu saí de Central. Ao invés de a gente ter enfrentado o problema, que era a separação dos meus pais de frente, eu preferi fugir do problema e montar o segundo. Foda. Então, tipo, em 2 vezes eu fui bundão. Quando eu digo assim, 2 vezes. Eu fugi do que resolver. Então, eu comecei a falar, não, eu me estruturei. Eu juro a você, eu estava pronto para em julho de 2019, no caso, ano passado, eu fazer intercâmbio. Eu ia passar a quantidade de tempo que fosse necessário, pelo menos para eu poder entender o que estava acontecendo comigo, porque até então eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, né, como o mundo e as coisas é uma caixinha de surpresa, e em torno de... Eu inaugurei a loja da Pajuçara e meu pai e minha mãe começaram a conversar de novo. Entendeu? Então, tipo, pra mim de início não foi fácil de Gerir tudo isso. Exatamente. Só que assim, eu acho que a minha vida mudou a partir do momento que eu conversei com meu pai. Quando eu acho que esse... Como é que eu posso dizer? Tem muita coisa, eu acho que guardada por muito tempo, que gerava até mesmo essa tristeza que eu sentia, e ele foi bem sério, eu quero você aqui de novo comigo, eu não aguento mais, eu não sei mais gerir, eu preciso de você aqui de novo. Foi um momento que ele cansou também. Exatamente, cansou muito tempo, exatamente, no mercado, e tipo, como ele estava separado já há 5, 6 anos de fora, então, não sei, chega uma hora que a família fala mais alto, o filho fora, com o seu próprio negócio, então com certeza foi pra ele, eu acho que o momento certo. E foi assim, pra mim também foi a hora certa. Na época já tinha porteiro também? A porteira de 2016 já tinha. Já tinha, só que eu não me envolvia muito com a porteira. Na verdade, eu nunca me envolvi tanto com a porteira. Então eu já estava decidido de fato a ir embora. Só que aí comecei a não querer mais ir fazer intercâmbio. Então, tipo, eu comecei a falar o seguinte, não, eu não vou fazer intercâmbio agora, eu vou deixar para fazer no final do ano, mas eu vou sair de casa. O Aldo, meu primo, sempre me incentivava, bicho, sai de casa para você poder entender o que é a vida. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, exatamente. Comece a literalmente pagar 100% das contas, que você vai ser uma mudança. Porque assim, o que era que eu estava imaginando? A loja da Pajuçara era muito longe da minha casa. Eu falei, não, eu começo a morar sozinho, mais próximo da loja da Pajuçara. Foco aqui, que eu confiava muito na loja da Pajuçara, por todo o local e tal, e enfim. Então eu confiava muito nisso. Só que assim, por ironia do destino ou não, foi nessa época que eu estava decidido. Eu estava procurando na época vender meu carro para começar a dar entrada no meu apartamento. Tipo, eu já estava literalmente arquitetando de fato para poder sair de casa. E assim, foi na época que meu pai me chamou para conversar. Eu lembro nesse dia eu estava até na barra. Passei uns dias lá, porque assim, como eu estava mais com essa parada mais de trader e as lojas estavam rodando, eu estava com a vida um pouco mais tranquila. Não tinha uma obrigação. Você já tinha escalado o negócio das lojas? Exatamente. Então andar sozinho. Exatamente. Então eu já estava um pouco mais tranquilo. E eu estava na barra e meu pai ligou. Ó, vou ter uma reunião com a contabilidade, não sei o que, eu quero falar com você. Aí beleza, vim para Maceió, vim para o Central e aqui a gente conversou. E pronto, e no outro dia, eu acho que assim, depois da conversa eu já acordei outra pessoa. Porra, foi ali a virada da vida. Foi a virada. Eu acho que ali foi a virada. Isso, né? Porque faz pouco tempo ainda. Exatamente. Tem nem um ano, né? Mas, de qualquer forma, já foi uma mudança imensa, né? No caso desse tempo pra cá. Com certeza. Tipo, quando eu voltei para o Central, eu cheguei no Central em junho de 2019. Tipo, se a gente analisar o Central hoje, em abril de 2020,
Não é nada diferente, pra você ter ideia, a primeira mudança tá bem nas nossas costas. A entrada hoje é aqui, do nosso lado esquerdo. A entrada antes era lá no final. Caramba. Tipo, hoje o Central tem outra cara. E aquela coisa que eu sempre falei, sou um mero peça em todo o jogo de xadrez. Eu nunca quis trazer pra mim essa responsabilidade. É o Júnior, porque no caso assim, aqui dentro eu sou o Júnior, né? Porque Gilson é o pai dele, Gilson é meu pai, exatamente. Então, tipo, eu sempre quis mostrar pra todo mundo que eu era uma peça tão importante quanto a pessoa que está no caixa, na limpeza. Todo mundo é importante no supermercado. Na parte que a gente fala sobre gestão de supermercado, tudo é uma catraca. Da mesma forma que um comprador é importante, a pessoa da limpeza é extremamente importante. Tão quanto. Porque não adianta nada você ter um atendimento excelente, um atendimento excelente, uns produtos bem vistos e a loja está suja. Sim. Então, tipo, tudo é um conjunto. Literalmente é uma catraca, né? São várias engrenagens, na verdade. Para que tudo gera, exatamente. E aí foi onde eu percebi que o meu propósito de fato de vida era o Central. E aquela bela história do filho pródigo. Eu saí revoltado, sem nem olhar para trás. E o meu pai e minha mãe me receberam de braços abertos de novo. Eita, porra mesmo. Ainda bem que desligou. Alô? Aí sim, valendo. Aí o grande problema também na minha volta é que eu tive que mais uma vez aprender tudo de novo. Aí você fala, mas por que aprender tudo de novo? Porque nada que eu fazia antes no Central é o que eu faço hoje. Eu já cheguei com a responsabilidade muito grande de assumir a gestão comercial da empresa, pô. Naquela época era só financeiro. Naquela coisa pouco financeiro, comecei a fazer umas compras pequenas, mas eu não tinha responsabilidade geral. Porque assim, como eu falei, apesar de nunca ter sido treinado como sucessor, essa minha volta já foi esse pontapé. Ó, comece a organizar, que esse não é teu mesmo, então toma conta, faz acontecer. E aí foi onde eu falei, dá pra fazer acontecer, então pronto. Do primeiro dia que eu cheguei, eu acho que eu passei um mês inteiro dormindo extremamente pouco, só no planejamento, procurando vídeo no YouTube e tal, como era gerir um supermercado. Principalmente porque é o seguinte, se a gente analisar, o grupo tem uns 120 pessoas ao todo. Pesado. Então, tipo, eu tive que começar a liderar muitas pessoas ao mesmo tempo. Apesar que meu pai e minha mãe sempre vão ser a peça fundamental para o negócio. Mesmo a certo ponto, quando eles não estiverem mais no negócio, eles sempre vão ser uma peça fundamental. Principalmente para a clientela. É isso que eu sempre falo. Sempre foram um bicho ali. Exatamente. É aquela coisa que a gente fala, tipo, o pessoal do bairro aqui, que conhece a trajetória. Na verdade, como eu falei, meus pais começaram em uma padaria bem pequenininha lá no Benedito Bentes 2. Aqui no Bio 1, o Central era só um pedacinho de nada, era só aquela entradazinha ali. Não tinha nada, era só uma entrada e uma saída. Então, tipo, lógico, é louvável tudo que foi construído até então. Mas é aquela coisa, né? Como todas as empresas são. Elas nascem, chegam no seu ápice, aí tem duas opções. Ou elas morrem, ou quando ela tá descendo, ela dá outra guinada, que é o que aconteceu com a gente. A gente subiu, tava descendo, eu cheguei. Então a gente voltou a... Deu uma reviravolta, né? Exatamente. Então, eu tive que essa função de assumir a gestão comercial, então eu tive que aprender a como comprar. E assim, sem um sistema, um software para supermercado bem alinhado, você não tem uma excelência na compra. Porque você precisa entender o giro da mercadoria. Sim. A gente não pode se estocar de certas mercadorias para não ficar com o dinheiro preso na gôndola e o produto sem sair. Saber o que entra, o que sai. Na verdade, aquela coisa, eu sabia como era que o supermercado funcionava. Porém, eu não estava ainda... Então, eu tive que reaprender tudo isso, todas as definições, toda a parte estratégica. Como eu falei, eu passei um mês sem dormir direito. Só que nessa época, minhas duas lojas funcionavam ainda. Sim. O açaí do Monstro ainda rodava, que é da parte alta, e tinha da praia que rodava. Só que eu não estava tendo tempo. Literalmente, eu não tinha tempo nem cabeça, porque eu botei toda a minha energia no Central. Porque, de fato, eu entendi que todo o meu propósito era esse. As lojas estavam funcionando e eu não estava indo lá, porque tipo, eu botei toda a minha energia aqui. Assim, lembrei exatamente. Como eu falei nesses dias, né, no Close Friends, eu falei bem assim, pessoal, lembrei de uma coisa, depois da hipnose. Eu lembrei de uma coisa que eu falei pra minha avó quando eu era pequeno.
eu falei pra ela que eu ainda teria uma rede de supermercado. Porra. Só que isso tava na minha mente tão guardado, e o meu propósito tava na minha mente, só que tava tão guardado na gaveta, que depois de uma hipnose profunda eu consegui relembrar isso. Poder do autoconhecimento. Exatamente. E fez reavivar mais uma vez o desejo e relembrar o seu propósito. Porque na vida, se você não tiver um propósito, se você não souber o porquê você quer chegar lá, até porque... Não é só o sonho, né? Exatamente. Até porque, assim, talvez eu até hoje, apesar de hoje eu estar realizado, feliz, eu ainda não posso dizer que eu cheguei onde eu queria chegar. Porque tem uma hora independente. Eu não estou falando questão financeira, não estou falando isso. Longe disso. A realização própria mesmo da pessoa. Como eu falei, hoje eu sou realizado, eu sou feliz com isso. Hoje eu tenho minha família mais uma vez unida em casa. Eu tenho meu pai, minha mãe, minha irmã em casa, unido. Eu tenho uma família que sempre me apoiou. Tem uma namorada que a gente enfrentou uma barra gigantesca, assim, é uma coisa peraí, calma. Você emocionou, bicho. Pô, eu e a Letícia, a gente passou uma dificuldade muito grande, no relacionamento, muito grande mesmo. E assim, quem mais me segurou nessa depressão foi ela, porque meu pai, eu não tinha mais relacionamento com meu pai. Minha mãe, apesar de morar na mesma casa que eu, a gente não se encontrava, porque o horário que ela chegava eu estava trabalhando, então a gente não se encontrava. Então... Uma coisa que eu vi até no livro do Napoleão Hill, que o Alberto me deu, valeu, Alberto, você é foda. Sobre o poder dos grandes homens que cresceram, assim, no seu meio, sim, de ter uma mulher ao seu lado que ajudou pra caralho, tá ligado? Isso é foda. Com certeza. Ter alguém que lhe apoie. Exatamente. Né, você tem que ter, de fato, uma mulher ao seu lado que bote você pra cima. Uhum. E assim, desde o início, isso foi sempre botado à prova, porque assim, engraçado quando eu conheci a Letícia, porque assim, eu sou tão low profile que quando eu conheci a Letícia, eu nunca falei pra Letícia o que eu fazia, nem que tinha o central, que tinha porteira, nem nada do tipo. Então a gente sempre saía para um local e eu não prestigiava o meu próprio negócio, né? Sim. Apesar disso aí, do meu pai, eu nunca prestigiava o meu negócio, por não falar. Então, quando você começa ao namoro, você sempre quer começar agradando e tal, não sei o quê. E eu falo que foi botado à prova desde o início, porque uma vez a gente estava em um show, acho que do Padre Fábio de Mello, e eu estava com um funcionário do Central. A gente estava nós dois e um funcionário do Central. Eu tive que trazer a funcionária aqui no Bill. Uhum. A gente comeu por um passaportezinho ali, bem aqui, bem pertinho mesmo, passaportezinho bem pequenininho. Então, de fato você vê quando a pessoa tá com você por quem você é, independente de qualquer coisa. E mais uma vez foi botada à prova na época do açaí. Na época eu estava muito mal, porque não tinha vontade de fazer absolutamente nada, estava muito para baixo. Só me alimentando muito mal, não trabalhava direito e tal, e só ela que conseguiu mesmo me segurar, porque talvez se eu não tivesse ela me segurando, me botando pra cima, trabalhando comigo, porque ela ficava no caixa, pô. Porra. Ela ia pra cozinha de touca, era isso que fazia eu no domingo, falava, porra, é com essa mulher que eu quero casar, tá ligado? Foda. Porra, eu nunca cheguei pra ela e falei, eu preciso que você vá pra cozinha, não. Via que o negócio estava pegando, ela ia pra cozinha, botava a touca aqui, se melava de óleo e fazia de toda. Ela entendeu o seu propósito. Exatamente. Exatamente. Show. E assim, nunca, mesmo indo arrumada, toda maquiada e tal, não queria saber, botava pra dentro e a gente conseguiu. Então assim, massa. Graças a Deus, depois de ter passado por toda essa turbulência, hoje eu estou com todos à minha volta muito bem. Isso é uma coisa muito boa. Isso influencia muito para que, as coisas só continuem a crescer, né? Exatamente. Se você não estiver bem com você mesmo, nada que você fizer vai ser bom. Uhum. Você precisa tá bem com você mesmo. Para você estar bem com você mesmo, todas as áreas da sua vida tem que estar bem. Sim. E hoje os planos para crescimento ainda do Central, das coisas que você já faz? Bom, hoje, né, a gente está passando por uma pandemia gigantesca do coronavírus. Então, isso afetou a economia de uma forma, assim, muito afetou tudo. Todo mundo está vivendo um caos aí fora. Apesar de o Central ser um serviço essencial, né? Exatamente. Como o governo disse. E, assim, é na crise que a gente tem que entender algumas coisas. E a gente não precisou, dentro do Central, estar na crise para poder identificar algumas coisas. Então, eu sempre tive um planejamento de
agregar um valor a mais à loja, que era colocar um restaurante. Então, tipo, devido a todos esses problemas e sempre eu ter pego essa parte do restaurante e deixado na gaveta... Porque, tipo, o Justo também gerenciava a parte financeira lá da porteira agora, né? Sim, exatamente. Tipo, na verdade, quando eu vim pro Central, eu ainda era responsável por toda a logística da porteira. Porra. Além de fazer tudo, basicamente, da loja, eu ainda fazia toda essa parte... Logística de lá. Tipo, as mudanças de sistema, então, muita coisa eu fazia aos dois. Eu controlava as duas empresas do Central. Sempre eu quis, era o meu sonho, era controlar lojas tudo de um local só, que era o que eu fazia aqui. Mas é aquela questão do foco, né? Quando você tem focos em muitas coisas e os processos não estão bem alinhados, você não consegue desenvolver. Então, a gente pegou, agora em abril, né, com toda essa maluquice, organizar um espaço dentro da loja para poder fazer a reforma. Tá finalizando lá. A gente tá finalizando a reforma. Oxi. Tá gravando. Sério, velho? Não sabe ver se vocês estavam conversando, né? No cheiro, bate papo mesmo, pô. Aí banco fica aquela telinha preta, tá ligado? Preto e branco. Tá preto e branco e o bicho aparece. E a gente vai implantar esse novo serviço. Eu tenho certeza, eu sempre tive isso comigo, que um restaurante dentro do supermercado, principalmente no nosso bairro que é muito populoso, vai dar muito certo. Show. Muito certo. Massa. E aí, tem as mudanças pra virar blogueira aí, assim, gerador de conteúdo. Na verdade, eu sou blogueiro já há 1 ano e meio, né, bicho? Escondido. Eu mesmo só tô vendo os stories dele há 1 mês. Exatamente. Pô, o cara escondido um tempão desse. Eu acho que Pizzaria Bom Sabor. Pizzaria Bom Sabor, já é. Bota a roupa dela aqui, Djalma. Bota a roupa. Qualidade, melhor preço e grandes promoções. Sim. Então eu já sou blogueiro há mais ou menos uns 2 anos, pô. 2 anos. Aí o cara fala, beleza, blogueiro de onde? Bicho, Close Friends, do Instagram. Então, de quantos amigos ali? Uns 15 amigos só. Boa. Desde a época do açaí eu tive uma cobrança muito grande para poder abrir o conteúdo, pô. Ser o que eu mostro no Close Friends, mostrar para todo mundo. Até porque o conteúdo, velho, depois que eu entrei realmente, você tinha muita coisa pra agregar pras pessoas. Tá Exatamente, tipo assim, e eu só vim entender isso esses dias, que eu de fato poderia, depois que eu dei aquela meu depoimento ali, que eu falei algumas coisas, eu percebi que eu tinha como agregar valor às pessoas mesmo, de fato ajudar. Massa. Então, tipo assim, vou sair do anonimato. Alberto, agora vai. Agora eu vou, Alberto. E assim, tipo, eu nunca saí do anonimato porque eu sempre tive na cabeça que o pessoal ia dizer, ah, não, esse bicho só quer se... Agora blogueiro do Central você é. Blogueiro do Central eu sou. E eu era blogueiro do açaí também, pô. E eu nunca tive vergonha de nenhum dos dois. O que eu tinha, não é vergonha, era um receio no meu perfil próprio. Mas aqui no Central, pô, me filma, pode entrar lá. Central de Alimentos esses aí no Instagram. Eu apareço todo dia. Mexendo, topado. E aparecendo lá... mostrando oferta e tal. Por isso que assim, aí o pessoal fala, ah não, mas o Júnior tem uma facilidade gigantesca. Não é facilidade não, meu amigo, é 2 anos de prática. São 2 anos que eu já faço isso. E tipo, no meu Close Friends, até você cortar lá, você vê tipo, conteúdo de gestão, conteúdo de tipo autoconhecimento. E agora é isso que a gente vai começar a soltar aí. Exatamente, tipo assim, eu só fui entender de fato com você, como eu falei, sempre tive cobrança de várias pessoas. Bicho, posta. O Aldo foi um dos meus principais incentivadores, bicho. Posta no normal. Esse teu conteúdo é muito bom, é um conteúdo foda, agrega valor à vida das pessoas. Eu lembro até na época, quando eu comecei a gravar aqui no Central, na minha volta, ele gravou a tela e postou no Instagram dele, pô. Só que eu fiquei muito envergonhado. Muito envergonhado, porque assim, eu não queria, como eu falei, que o pessoal pensasse, não, quer se amostrar, sabe de nada, mais um guruzinho de internet. Então por isso que eu nunca quis me promover. Como eu falei. Se na época eu comecei a namorar, minha namorada não sabia quem eu era, então imagina para os meus amigos ali do Instagram. Até por isso que até hoje o meu Instagram é fechado. Não posto absolutamente nada. Quase 1 ano sem postar. O que? Uma foto. Uma foto, exatamente. Quase 1 ano sem postar. Mas aguardem que vem aí um novo Gilson. Vem um novo Gilson, né? Assim, como diz Alberto, a arte de cuidar de 20 mil itens. É a arte de cuidar de 20 mil itens e do corpo. Fisiculturista, cara. Fisiculturista também é um projeto novo aí também, pô. Enfim, aguardem, né? Aguardem, acompanha no Instagram, que o negócio agora é bem pesado. Então, é isso aí, galera. Foi um bate-papo aqui, mostrar um pouquinho a experiência de vida do Gilson, que vai vir agregar muito mais
coisas pra galera aí. E vamos aguardar, né? É isso aí. Vamos embora. Tamo junto. Valeu. Tamo juntos. Pra cima. Ai.